Nós estamos nessa quinta-feira, dia 18 de agosto, né, um dia de luta, onde os funcionários públicos que lutam contra a reforma administrativa que está sendo avaliada no Congresso Nacional, uma reforma administrativa que vai levar à destruição de parte dos direitos dos trabalhadores, mas da sociedade brasileira como um todo, estiveram nas ruas. E nesta quinta-feira, 18 de agosto, nós vamos estar, 19 de agosto, nós vamos estar aqui no Pensamento em Marcha, entrevistando a nossa vereadora, a vereadora que foi a segunda mais votada do Partido Socialismo e Liberdade para a Câmara de Belém. Nós vamos estar entrevistando a companheira Lívia Duarte, e nós esperamos que nesta entrevista, que deve durar algo em torno de 30 minutos, vocês possam encontrar nas posições que a Lívia vai trazer para nós sobre um tema tão fundamental, que é o tema da participação da mulher negra na política e no parlamento, que vocês possam encontrar nessa temática e nas falas da companheira Lívia, da Lívia Duarte, da vereadora Lívia Duarte, vocês possam encontrar elementos importantes, tanto para conceber quanto para atuar mais firmemente na sociedade de Belém e do Brasil. Lívia, eu pediria inicialmente que tu te apresentasses, né, que tu falasse um pouco tanto sobre o ponto de vista da tua carreira pessoal, né, tu és psicóloga, mas também sobre o ponto de vista, né, de como é que foi o processo recente de eleição para a vereança em Belém. Por favor, Lívia. Boa tarde para todo mundo, boa tarde, professor José Roberto, José Raimundo, José Roberto, que tal? Professor José Raimundo, meu querido Zé Raimundo, boa tarde ao pessoal da Pororocacabana, boa tarde a todo mundo que nos ouve. Hoje estou com um chiadinho no nariz, estou com uma crise de sinusite, mas estou aqui. Eu estou vereadora de Belém, sou, na verdade, militante feminista, militante socialista, dos que acreditam como tu, Zé, que a gente precisa fazer alguma coisa hoje se a gente quiser ter um amanhã, se a gente quiser ter futuro, se a gente quiser ter outro dia, a luta é hoje. Então, esse canal é fundamental, inclusive. Eu iniciei a minha militância organizada aos 13 anos de idade, né? Hoje eu tenho 34, então tenho um tempinho. Estou presidenta do PSOL Belém, então daqui a pouquinho a gente já entrou em processo congressual, daqui a pouquinho será uma outra companheira, será um outro companheiro, mas o processo de militância organizada se inicia aos 13 anos de idade, por conta do feminismo. Fundei o Setorial de Mulheres do PSOL, Setorial Nacional de Mulheres do PSOL, e me dedico aí aos estudos da psicologia, do racismo estrutural e fazendo um pouquinho aí na política local. Legal, Lívia. A primeira questão é justamente sobre isso, né? A sociedade brasileira, ela tem o seu início, curiosamente, como uma empresa colonial, né? Algo muito, muito ruim, inclusive, nós falarmos nisso. Entretanto, o Brasil ele surge enquanto elemento de descoberta para o mundo, a partir de uma perspectiva que foi a instalação de uma empresa colonial, a empresa de produção de açúcar, né, no país. E um dos traços fundamentais dessa empresa colonial e desse sistema colonial que se instala no país é justamente a utilização do trabalho escravo. E o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, né? Inclusive de uma forma extremamente ruim, por conta de que o conjunto da população que até então era escrava no país, a população negra escravizada, mas também uma parte da população indígena, ela acabou não tendo nenhum sequer elemento de direito para que pudesse se manter, para que pudesse, inclusive, ocupar as posições dentro do processo de desenvolvimento capitalista que se dava a partir daí. Eu quero que tu fales um pouco para a gente sobre essa questão do escravismo colonial brasileiro, mas principalmente sob o ponto de vista de como é que isso marca a sociedade brasileira atual a partir da lógica de um racismo estrutural tão forte, tão presente na sociedade brasileira contemporânea. Lívia, por favor. Olha, Zé, e para quem nos assiste, a sociedade brasileira, quando a gente fala sociedade brasileira surge, né, a gente
já está fazendo uma reflexão. Tem uma pauta bolsonarista de última hora, mas na verdade tem a ver com conceito, tem a ver com reflexão do que é o mundo e por onde a gente inicia, chamado marco temporal, né, que é empurrar as populações indígenas um período de que iniciou a sua participação na sociedade brasileira. Ela não iniciou em 88, não iniciou em 1500, né? A gente tem aí já uma população no Brasil quando essas terras foram saqueadas. Mas, assim, quando a gente fala em sociedade capitalista, quando a gente fala em sociedade colonial, né, que tu falaste bem, a gente está falando de uma sociedade fundada em violência, tá? Então, a gente tem a sociedade brasileira, como nós conhecemos, sociedade capitalista, fundada em cima de massacres, em cima de estupros, em cima de violências de toda ordem, e todas elas em uma perspectiva racista, porque você tem alguém que impõe uma visão eurocêntrica, uma visão branca, uma visão de onde veio, né? Do que presta, do que não presta, do que é bom, do que não é bom, do que é limpo, do que não é limpo, do que é remédio, do que não é remédio. Então, a gente tem uma sociedade descrita em sangue, digamos assim, né? E a classe trabalhadora tem uma caracterização direta. Então, quando a gente fala de luta de classe no Brasil, a gente negros e negras. Quando a gente fala de luta de classe no Brasil, a gente está falando de massacre indígena. Belém, por exemplo, tu sabes, teve a sua fundação, entre aspas, com um tiro do Castelo Branco no Guaiamiaba, ali no Forte do Castelo. Então, a gente tem grandes símbolos de massacre, grandes símbolos de racismo na fundação dessa sociedade no Brasil. E isso causa uma sequela social que ela é muito visível, que ela é um traço, que ela é estrutural. Então, quando a gente fala estrutural, a gente está falando realmente dessa fundação como se fosse uma casa, como se fosse estrutura. Você tem colunas, você tem algo que faz com que essa casa esteja em pé. A nossa sociedade brasileira, a sociedade capitalista brasileira, ela se funda em colunas de racismo, em colunas de violência e traz essas sequelas. Então, você tem hoje, por exemplo, né, nos diz a Lélia Gonzalez, por exemplo, ela fala, olha, a empregada doméstica, ela é a mucama que passou, ela é a mucama que a sociedade aceita, né? Ela cumpre o papel que as mucamas cumpriam sobre determinado período, né? Quando a gente fala de periferia, quando você fala de pessoas que são seguidas no supermercado, você está falando de uma caracterização de classe óbvia, dita, né? Antes era mais não dita, né? Depois do bolsonarismo, a gente tem uma declaração cada vez maior dessa fundação, né, Zé? Não sei assim como é que tu vês isso, mas a gente tem um escracho muito maior, a gente tem uma declaração mesmo desse racismo, dessa estruturalidade do racismo na sociedade brasileira. Então, nunca esteve mais em voga essa discussão, digamos assim, né? Porque a gente tem um presidente assumidamente racista, assumidamente apoiador desse racismo estrutural, né? E aí isso toma vários vieses aí que a gente vai discutindo. Que eu falo pra caramba, né? Não, correto. Só para marcar um ponto em relação a isso que nós chamamos de racismo estrutural e a relação com o escravismo colonial brasileiro, refere-se inclusive ao próprio mercado de trabalho. Quando nós analisamos especificamente dois recortes, a diferença de salários entre homens e mulheres, e mais especificamente, a diferença de salários entre homens brancos e homens negros, e entre homens brancos e mulheres negras, ou mulheres brancas e mulheres negras, inclusive, nós vamos ter ali um desnível muito forte. Então, o homem negro, né, isso mostra os dados do IBGE, eles recebem, em média, somente 70% da média salarial que recebe o homem branco. No caso das mulheres, isso se reduz mais ainda. As mulheres negras, a gente está falando em termos médios e em termos das mesmas condições, né, de exercício de atividade.
as mulheres negras têm uma renda, né, em termos médios, que não chega a 55% da média salarial dos homens brancos. Ou seja, tu tens, portanto, um componente que vai para além dos aspectos que nós chamaríamos de somente representativos, mas são aspectos do ponto de vista objetivo, né, da renda. E aí a gente entra numa questão importante, viu, Lívia, que é fundamental para nós tratarmos aqui com uma vereadora negra no parlamento de Belém. Olha só, a participação das mulheres no parlamento ela sempre foi muito baixa, né? E hoje nós temos aproximadamente no Congresso Nacional 77 deputados federais, né? Dá algo em torno de 15%, né, do total de 513. Entretanto, quando nós observarmos as mulheres pardas, negras e indígenas, né, e quando se faz a autodeclaração, isso não chega nem a 2,5%, são somente 15 deputadas federais. No Senado, isso ainda é muito menor. Aqui na Câmara de Belém, né, nós temos 3 parlamentares, né, 3 deputadas, 3 vereadoras negras, onde você é uma delas, né? Nós temos a companheira Nazaré, nós temos ainda uma outra companheira, a Bia, né, vinculada ao Partido dos Trabalhadores, e essas 3 vereadoras negras acabam passando por processos muito, muito ruins no parlamento, né? O parlamento, curiosamente, ele é racista, como a sociedade brasileira como toda é racista. Você, inclusive, passou por um episódio desse tipo há pouco tempo. É importante que você possa tratar um pouco com a gente, com os nossos, né, internautas, com quem vai nos assistir, que está nos assistindo, né? Como é que é isso? Como é que é a mulher negra no parlamento? Como é que é os embates? E como é que também nós podemos fazer com que cada vez mais nós possamos ter mulheres negras atuando no Parlamento de Belém, na Câmara Federal, no Senado e assim por diante. Possamos ter mulheres negras atuando no Parlamento de Belém, na Câmara Federal, no Senado e assim por diante. Por favor. Olha, Zé, não é fácil não, né? Porque a gente está falando, tu falaste super bem, a gente está falando de traços, de dados materiais, né? Dados objetivos. Além da questão histórica do racismo estrutural, você tem dados que são incontestáveis. Então, em Belém, por exemplo, que é uma cidade que já foi a primeira em alguns anos, mas que normalmente é primeira, segunda, terceira cidade, né, que se autodeclara mais preta e parda no Brasil, você tem uma Câmara com 35 vereadores e vereadoras e você tem uma representatividade muito pequena dos negros e negras, que são os pretos e pardos. Então, você tem, portanto, uma localização muito objetiva do que é a falta de política pública, do que é a falta de representatividade, do que é o racismo. Se você tem uma população pequena de brancos que ocupa a grande parte dos espaços de poder, você tem uma subrepresentação. E é o que se dá, tu falaste da Câmara Federal, né? Mas é o que se dá na Câmara de Vereadores. Tu tens 35 vereadores e vereadoras em Belém, né? Tu tens 6 mulheres, e esse é o recorde, Zé. Esse dado é triste, porque parece que nós avançamos muito e nós avançamos de onde nós estávamos, mas são 6 em 35, isso é o recorde. Normalmente são 3, normalmente são 2. Então, tu tens um machismo escancarado, essa é a primeira coisa, né? A classe trabalhadora subrepresentada, porque se você tem uma classe social que informa características, né? Se você olha a população em Belém hoje, é muito visível, não precisa nem ser discutido. Você olha a população e as classes sociais, você vê bem quem são os pretos e quem são os brancos. Então, você tem uma classe trabalhadora absolutamente característica. É uma classe trabalhadora preta, é uma classe trabalhadora parda, né? Indígena. O IBGE ainda não nos diz esse dado, mas é majoritariamente negra indígena. E tu tens essa subrepresentação na Câmara. Então, a gente está falando de um sistema que já é um funil, né? Ele é feito para a gente não estar lá. Estar lá é um processo diariamente
desrespeitoso, é um processo diariamente em que as tuas opiniões são colocadas em dúvida todo o tempo. E a impressão de que nós temos, a impressão de que eu tenho, é que esse sistema, por exemplo, me diz, eu não consegui segurar essa mulher a ponto de que ela não fosse eleita, mas eu preciso dizer a ela que esse não é o lugar dela. Eu preciso que ela desista de estar aqui. Eu preciso que ela desista da autoestima dela. Eu preciso que ela desista das suas pautas. Eu preciso que ela desista de ser trabalhadora. Eu preciso que ela desista dos filhos. E essa é uma fala muito sentida, porque nós estamos lá justamente para dizer que esse espaço precisa aumentar, né? Que esse espaço precisa crescer. A gente precisa ter 3 mulheres negras? Não, em 35. Né? A gente está falando de uma migalha, a gente está falando de uma micro-representação numa cidade pulsantemente preta. Então, assim, o nosso trabalho é muito contra a maré, né? Vários dias, por exemplo, eu me sinto quando você está contra a maré mesmo, né? Você vê o rio descendo e nada, 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 nada. Quando você para, ai meu Deus, eu não saí do lugar, porque é muito violento, é muito desrespeitoso, é muito barra pesada, é muito drenante, muito drenador e muito adoecedor. Então, a gente tem estado de mãos dadas, a gente tem estado em defesa umas das outras, a gente tem contado também com homens aliados, trabalhadores, né? Para poder romper isso, para poder dizer que esse lugar não só está conosco, como é um lugar que tem que se expandir para que mais mulheres negras o ocupem. É isso. Essa disputa, né, falaste um pouco sobre o bolsonarismo, né, esses últimos 5 anos no país, né, desde o golpe de Estado de 2016, o impeachment de uma mulher, né, a ex-presidenta Dilma, né, muito daquilo que ocorreu ali no parlamento, e algumas das declarações, né, eu acho que todos aqui podem, de algum modo, ver o vídeo, né, de quando da votação do impeachment, tu tinhas ali claras falas machistas, extremamente pouco respeitosas, e que representa bem né, o que é, né, essa figuração neofascista, né, que o país acabou assumindo. E aí, Lívia, para a gente já começar a trabalhar aqui o final da nossa pequena entrevista, é importante tratar esse momento da conjuntura. Né? É uma conjuntura muito difícil. Os movimentos sociais, os movimentos dos trabalhadores, né? O movimento das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros estão sob ataque. Né? Nós tivemos há pouco tempo a votação da medida provisória 1045, né? Que, curiosamente, recria, inclusive sob diversos aspectos, a possibilidade de formas análogas ao trabalho escravo no país, retira direitos ainda de forma mais expressiva do que aqueles que foram retirados, né, já com a reforma trabalhista anterior, né, e nós temos também aí a possibilidade, inclusive, de um aprofundamento autoritário no país. Eu quero escutar um pouco da Lívia e dessa militante, né, fervorosa pela luta democrática popular, né, pela luta do povo de Belém, do povo brasileiro. O que fazer? Tá? Primeiro, como encarar essa conjuntura e, principalmente, o que é que nós podemos, de fato, fazer. Lívia, por favor. Olha, Zé, tu partiste de onde eu ia partir para falar um pouquinho da conjuntura, né? Não que tenha iniciado aí, tá? Mas o golpe da Dilma, ele é muito característico, muito, extremamente característico, porque você tem uma mulher derrubada com elementos muito misóginos, né? Eu lembro daquele adesivo da Dilma de pernas abertas nos carros, assim, para você enfiar a mangueira de gasolina. Então, muitas ofensas, muita misoginia, né? E isso é muito comum quando mulheres estão no poder. Ana Júlia sofreu muito com isso. A misoginia é uma arma muito poderosa, porque nos ataca no que nós somos, não no que nós estamos. Então, ataca as mulheres
em ser mulher, ataca as mulheres com ódio, com violência, em ser mulher. E uma sofreu muito, né, nessa queda com misoginia, com racismo, né, porque você tem essa estrutura, esses elementos neofascistas de afirmação de superioridade. Então você tem um racismo aí latente, né, dizendo, é uma mulher, é nordestina, alguém é nordestino, alguém não sabe ler, o Lula não tem, o doutorado não foi feito numa universidade. Você tem elementos de um racismo que não precisam ser ditos, por exemplo, não gosto de você porque você é preto. Você tem várias características de racismo que não precisam ser ditas, tá? Então, você tem aí uma misoginia, um racismo atrozes, né? Que tem se aprofundado. Então, a conjuntura é de resistência, pessoal. Ela não é de avanço. A gente não tem grandes avanços nos últimos dias. O que a gente tem é resistência, né? É se organizar para não perder. Porque com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, que vai para muito além de Bolsonaro, né? A gente tem uma conjuntura de ataque. A gente tem uma conjuntura que é aquilo que eu falei, declaração, né? O cara diz, é o presidente do Brasil e vai, por exemplo, para um meio de comunicação dizer que as crianças que têm deficiência atrasam a escola, elas têm que ser retiradas da escola. Né? Tem um ministro de educação que diz, olha, para além dessa criança atrasar a escola, a gente precisa colocar ela numa sala com paredes acolchoadas. Bem, a gente sabe de onde os manicômios vieram, a gente sabe como os manicômios eram feitos, né? São feitos. Porque tem voltado, tem voltado à luz a discussão dos manicômios. Então, você tem muita caracterização do que é a resistência. A gente precisa resistir. E para não perder, mas aquele movimento da flecha, sabe, Zé? De atrás para ir à frente, de recuar para ir à frente, de puxar para ir à frente. A luta do povo nunca esteve tão ameaçada nos últimos tempos, né? A gente tem tido medo. As pessoas me perguntam, Lívia, tu não tens medo? Eu tenho medo todos os dias. A questão é o que fazer com isso. A questão é como irmanar isso, né? Porque todos nós sentimos. A mulher negra que está no parlamento, ela sente medo. A mulher negra que está na periferia, que pode ter a casa pisoteada e invadida, ela também sente. Então, são sensações de que você está em segurança em um sistema que está em voga e que te diz o tempo inteiro qual é o seu lugar nele. A gente precisa nos organizar. O que fazer é a pergunta de R$1 milhão, digamos assim, né? Se a gente soubesse o que fazer de maneira objetiva, seria ótimo. Mas, sem dúvida nenhuma, passa por ampliar essa resistência. Passa por ter mais gente no fronte. Passa por conversar com quem ainda não foi conversado. Passa por ganhar quem ainda não foi ganho. A gente não pode querer ganhar só que ele já está na luta, pessoal. Então, a gente precisa conversar todos os dias. A gente precisa convencer todos os dias. A gente precisa estar de mãos juntas. Aquela coisa do ninguém largar a mão de ninguém é um simbólico desse período. A gente precisa ir todos para o fronte. A gente precisa ir todas para o fronte. Então, é uma conjuntura muito complexa, é uma conjuntura amedrontadora, é uma conjuntura descarada, né? Bolsonaro saiu, tira, né, do bolso tudo que ele é. Se tem uma coisa que nós não podemos culpar Bolsonaro é de ter mentido em algum momento antes de ser presidente, né? Ele disse o que ele era e disse o que iria fazer. Então, é um problema, porque você tem quem compre isso. Você tem um problema, porque se você tem declaradamente quem é essa pessoa e qual é o projeto dela para o Brasil, a gente tem um problema que tem muito mais gente que acredita nesse projeto e que acredita nesse Brasil. Então, a gente precisa desfazer isso. Eu estou com muita esperança, apesar de tudo. Acho que hoje vi, por exemplo, que o Lula abre uma diferença de 40%, né? Chega a 40%, abrindo ampla diferença em cima do Bolsonaro. Grandes candidaturas por estado, como a do Boulos, tem se colocado. Acho que quando você tem uma conjuntura, e eu sou da dialética, né? Quando você tem uma conjuntura de muita pressão, quando você tem uma conjuntura de vias de autoritarismo, quando você tem uma conjuntura
de ataque aos trabalhadores, você tem também aquilo que nasce, aquilo que brota, dizendo que resiste, né? Então, eu sou uma esperançosa, sou uma esperançosa irremediável, digamos assim. E acho que a gente tem muito para romper. Acho que a gente tem muito para ir em frente. Acho que o momento é de resistência, é de não largar as mãos, é de ir para a rua, né, com essa desgraça que é a Covid-19, sobre a orientação de Bolsonaro. Então, você não tem só um cenário pandêmico. Você tem um cenário pandêmico com um negacionista à frente de um país. Então, é um grande tô nem aí, entendeu? Morram quantos tiverem que morrer. É uma desgraça, uma catástrofe, mas a gente precisa se afirmar. A gente precisa ainda assim, com todo cuidado, ir às ruas pelo fora Bolsonaro. Isso, né? É a ideia da corda, né? Quanto mais tu consegues traçar uma corda, tu teres novos traços na corda, a corda vai se tornando cada vez mais forte e vai se tornando impossível de ser quebrada, né? Eu acho que a resistência, ela é isso. Lívia, para encerrar aqui o nosso papo, eu acho que é importante você dar uma dica para a gente aqui, para o, né, pro conjunto das pessoas que vão nos escutar, que estão nos escutando, o que é que tu estás lendo? Qual assim, uma leitura né, legal que a gente possa, então, cultivar e que as pessoas possam tomar o caminho dessa leitura? Olha, gente, eu tô sempre lendo duas coisas ao mesmo tempo, tá? Tem um problema aí, dizem que isso é distração, eu acho que não é não, acho que tem a ver com atenção em dobro. Mas eu tô sempre lendo duas coisas ao mesmo tempo, porque eu vou enjoando a leitura e leio outro, e vou assim sucessivamente. E separei dois livros dos últimos que eu li, que achei que tinha tudo a ver com a conversa. Um é esse aqui, da Chimamanda, Notas sobre o Luto, que é um livreto, é um manual de bolso, assim, né? Parece muito com os manuais dela todos. Mas é um livro que me tocou muito, porque é um livro que ela escreve logo após a morte do pai, por Covid-19, tá? Então é um livro muito recente, muito atual, para a gente falar um pouco de morte, falar um pouco de esperança, falar um pouco da Covid-19, do autoritarismo, do negacionismo. É um livraço, tá? Um livraço, assim, alguém escrever isso diante da morte de um pai realmente é incrível. Então, primeira dica para vocês. E a segunda, que tem muito a ver também, mas é um pouco mais amplo, porque fala um pouco de história, né? Então, fala um pouco da objetividade, mas fala um pouco de subjetividade, um pouco de marcos históricos, da professora Amanda Braga, ela é da Universidade Federal da Paraíba, e é esse livro aqui, ó, A História da Beleza Negra do Brasil, Discursos, Corpos e Práticas. Ó, lindão também, tá? Que é um livro que fala um pouquinho sobre esses fundamentos da superioridade neofascista, né? Você achar que você é muito melhor do que o outro, que você é mais bonito e tal. Mas é um livro que fala muito de história também, muito de subjetividade, muito, muito bonito. É um livro lindo. Então, deixo essas duas dicas para vocês aí. E super te agradeço, Zé, pela entrevista. Eu adorei. Acho que a gente tem que marcar mais vezes. Quero te dar os parabéns atrasados, já te dei várias vezes, mas acho que a gente sempre tem que parabenizar publicamente as pessoas, se declarar. Eu sou a figura das declarações, né? Acho que tu és imprescindível para a luta do povo. Acho que tu és um grande aliado da luta das mulheres. Queria te parabenizar aí por mais essa volta em torno do sol e dizer que a gente está junto. Obrigada demais pela entrevista e fico à disposição aí da Pororoca, pessoal. Poxa, Lívia, muito legal. Tá? Na verdade, para nós, né, para mim, mas para todos os companheiros que estão buscando construir uma proposta de comunicação social, tê-la, né, como vereadora, tê-la como comunicadora, porque antes de tudo tu és uma grande comunicadora, isso é fundamental, né, e é uma coisa assim extremamente rica, né, eu julgo, né, eu acho que todo mundo que nos assiste vai com certeza compartilhar isso, que nós aprendemos muito nesses últimos 30 minutos, né? E eu convido vocês a se inscreverem no canal Porocabana, mas também a seguirem a Lívia Duarte nas redes sociais, tá? A Lívia tem no Instagram, no Facebook, né? E vocês podem, então, seguir a Lívia, né? E isso é extremamente importante para que a gente possa fazer com que essa corda da resistência, né, se torne cada vez maior e mais forte, a gente possa, de fato, superar
não somente esse momento, né, autoritário no país, mas que a gente possa superar, inclusive, o neoliberalismo e possa construir um projeto socialista para o Brasil. Lívia, muito obrigado, tá? Tamo juntos. Obrigada, mano. Tchau, abração. Tchau, grande abraço.